Fala pessoal, tudo bem? Muito bom dia, vamos iniciar mais uma aula, dessa vez a aula de número 7 do nosso desafio de 21 dias, já estamos aí, né, um terço do nosso desafio concluído, e aqui hoje nós teremos nesse domingo de Páscoa, que eu quero aproveitar a oportunidade de desejar a todos vocês uma excelente Páscoa, que o Cristo ressuscitado esteja presente no lar de cada um de vocês, e se você não acredita, em Cristo, enfim, só quero te dizer o seguinte, que o meu coração está cheio de alegria aqui, muito feliz por hoje estar na sua casa levando aí o conteúdo que a gente está estudando de uma forma diferente e fazendo com que isso tudo possa aí fazer diferença na sua preparação para o concurso público. Então, desde já, eu peço a vocês que estão assistindo a nossa aula, que já deixem aí o seu like, clique, acione o lembrete de notificações para próximas aulas, mas também que você se inscreva no canal, né? É muito legal você estar aqui inscrito no canal para poder ter acesso a outros conteúdos importantes e, enfim, eu tenho certeza que vai contribuir bastante na evolução dos estudos de vocês. Conteúdo 100% gratuito e, turma, quem tiver interesse aí em estar acompanhando também lá no Instagram, eu ficarei muito agradecido também. Então vamos à nossa aula de hoje? Então, a aula de número 7 é para falar do decreto, né, que vai tratar aí, que ele regulamenta, na verdade, a 10.098 e a 1048, tá? Ele fala sobre as pessoas com deficiência, os PCDs, né? E aí ele vai colocar todas aquelas pessoas que vão ser consideradas pessoas é, com, com deficiência e vai colocar aqui, descrever cada um desses detalhes para nós. Deixa eu falar uma coisa para vocês, essa lei é extensa pra caramba, eu coloquei muita questão aqui para você, quer dizer, eu coloquei 8 questões aqui pra gente, mas provavelmente eu devo aqui falar mais alguma coisinha sobre o decreto, porque não dá para falar em apenas uma única aula sobre o decreto e colocar algumas nuances que eu acho que são importantes para nós, beleza? Mas ó, vamos nessa, vamos que interessa, vamos estudar, tá aí para dentro e vamos lá. Gente, lembrando a todos vocês, né, que por enquanto a nossa internet não voltou, mas a gente conseguiu aqui colocar para todos vocês a nossa aula. Então, essa aula, embora esteja aqui colocando para você ao vivo, essa aula é uma aula que ela foi gravada, mas no chat, né, eu tô tentando acordar, estar acordado na hora para poder conversar, interagir com vocês durante a transmissão da aula. Então, seguinte, ó, tá a aula gravada, mas o importante é a gente ter aqui o conteúdo e eu tenho certeza que eu coloquei muito conteúdo aqui importante para vocês, beleza? Então vamos ao que interessa? Então vamos lá, vamos aí para a aula, vamos falar sobre o decreto 5296 de 2004, tá? E já coloca aí no teu material, no teu vertical, perdão, no teu edital verticalizado, que esse conteúdo aqui já foi, que ele já vai agora, tá? Vamos lá. Do que trata aí a lei, que na verdade está a lei aqui, tá, turma? Mas eu quero corrigir. Eita, Francelino. Vamos lá, aqui a gente não fala de lei, a gente fala de decreto, né? Na verdade é isso. A gente tá falando do decreto 5.296. Esse decreto regulamenta a 1048, a lei, né? E a 1098, tá? E elas ambas falam de quê? Falou sobre a prioridade no atendimento da pessoa, né, com deficiência, tá bom? E vai falar aqui quais são os critérios básicos para a promoção de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência com mobilidade reduzida e dar outras providências. E aí, turma, dentro do nosso conteúdo é o seguinte, vamos lá. O que nós temos aqui? Eu estou nesse momento aqui agora, presta atenção para vocês, é o seguinte, nessa aula que a gente está, nessa aula que eu estou colocando aqui para vocês, nesse momento que a gente está aqui, eu gravei e coloquei, estou gravando aqui, na verdade, gente, você está assistindo essa aula às 5 horas da manhã, mas eu gravei essa aula aqui por volta das 00:30, tá? E aí eu coloquei as crianças para dormirem, as crianças dormiram, e aí eu tô aqui agora, nesse momento, gravando essa aula com vocês. Devo levar mais aquele tempo sempre que nós temos aqui de 1 hora na nossa aula, para poder chegar na sua casa e dar tudo certo e você ter essa aula às 5 horas da manhã. Então vamos lá, ó. Seguinte, então me dá um like aí, já me dá essa moral, porque eu preciso muito disso, tá? Seguinte, o que trata aqui? O decreto 5.296 de 2004 regulamenta as leis 10.048 a 10.098, né, que normatizam o cenário de atendimento e acessibilidade das pessoas portadoras de deficiências dentro do artigo 5º do citado decreto. Estão
apontadas as categorias que devem ser consideradas para as pessoas com deficiência. Nominalmente, não faz parte nesse contexto, tá? Então aqui, turma, é para vocês entenderem que as bancas examinadoras, elas buscam a literalidade da lei. Então ela queria o que dentro do artigo 5º? Elas queriam nominalmente aquelas que estavam descritas dentro do próprio decreto. E aí é o seguinte, vamos lá. Ó, ele coloca aqui. Então são consideradas pessoas com deficiência. E aí a gente vai marcar aqui qual é o item, tá? Ele coloca aqui pra gente, primeiro, ele coloca aí pra gente, tá? No artigo, né? Ele coloca aí, letra A, deficiência física, tudo bem? Depois, professor, deficiência física tá lá? Tá sim, deficiência física tá lá. E aí, turma, deficiência física tá lá. Ele fala deficiência auditiva também tá lá. Deficiência visual também tá lá. Deficiência, aí ele coloca aqui, motora e mental. Turma, deficiência mental tá, a deficiência motora não faz parte do contexto, tá? Então esse era o item que a gente ia marcar, fechado? Esse é o item aqui que a gente ia marcar, mas eu quero fazer aqui outras observações com os senhores, que eu entendo serem importantes, tá? Então vamos aqui, ó. O que a gente precisa lembrar da deficiência física que está descrita lá no texto da lei, tá? Ele fala aqui o seguinte, ó, a gente tem que lembrar o que é a deficiência física, alteração completa ou parcial, completa ou parcial, completa ou parcial, de um ou mais segmentos do corpo humano, de um ou mais segmentos do corpo, fechou? Sim, você está ouvindo uma moto. Ah, gente, aqui vale tudo, né? Vamos lá. Ah, tá lindo. Beleza? Acarretando o comprometimento da função física, apresentando de forma de paraplegia, paralepsia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparalisia, triplegia, enfim. Aqui, a deficiência física, ela tem a ver com o comprometimento do corpo humano, Então, quando ele fala assim, deficiência motora, essa deficiência motora, na verdade, está dentro da deficiência física, tá? Então, por isso que não se fala em deficiência motora dentro do contexto do decreto, porque a deficiência motora, ela está dentro desse comprometimento da deficiência física, beleza? Tá, agora vamos lá. Depois disso, temos aqui a deficiência auditiva, e aqui eu também quero fazer as observações para vocês lembrarem, porque ele já também perguntou o que é a deficiência auditiva, tá? Então, a deficiência auditiva, turma, é a perda, tá? É a perda bilateral, parcial ou total. Bilateral, parcial ou total. Tá bom? E aí, turma, quando ele fala sobre essa perda aqui, a gente tem que lembrar de uma coisa importante, tá? E aí, essa perda é de 41, tá? É 41 decibéis, tudo bem? Fechado? Decibéis aqui, fechou? Eu nem posso colocar decibéis assim, porque decibéis, o símbolo de decibéis é diferente. Decibéis assim, ó. Isso. Fechou? É isso. Então aqui, essa é a perda aí, né, bilateral, parcial ou total. Tranquilo? E aí, ela vai ser oferida nas frequências, vai colocar lá e tudo mais. Agora eu quero que você guarde isso, porque isso aqui já foi objeto de prova, tá? Depois disso, vamos falar um pouquinho agora sobre a deficiência visual, tá? A deficiência visual é o quê? É a cegueira. Tá? É a cegueira. E aí, cegueira na qual a acuidade visual, a acuidade visual é igual ou menor, tem que lembrar disso, é igual ou menor,
que 0,05 no melhor olho, no melhor olho, deixa eu deixar aqui isso, melhor olho, com a melhor correção óptica. A baixa visão significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05, tá? Então deixa eu colocar aqui a baixa acuidade ou a baixa visão corresponde ao quê? A 0,3 e 0,05. Tá bom? No melhor olho. Tranquilo até aqui? E aí ele vai falar de outras possibilidades, e aqui vem a deficiência mental, né? Funcionamento, isso aqui é importante também a gente guardar. Funcionamento. Intelectual significativamente inferior à média. Professor, será eu? Deixe de brincadeira, não fale isso. Nem brincando, tá? Vamos lá. Intelectual. Significativamente inferior à média. Significativamente inferior à média. Show? Tranquilo? Então esse aqui é o que a gente guardar. Guarda esses dados, turma, porque esses dados, eles são comumente... tinha esquecido aqui meu microfone, desculpe, meus amados. Isso é comumente indagado em prova, então a gente precisa saber isso. Agora, olha só, a deficiência ela não vai estar restrita apenas também a quem é deficiente, mas também a quem tem mobilidade reduzida, tudo bem? Então, é para o deficiente, mas para também aquela pessoa que tem a mobilidade reduzida. Ou seja, um membro que não te deixa incapacitado, mas que ele retira, né, a capacidade motora, né, a sua coordenação motora de forma normal, né? Então tem que ficar atento a isso também, tá? Então aquele cara que de repente tem uma mobilidade reduzida em virtude de uma perna que ficou perna maior do que a outra é deficiência física. Mas de repente ele tem a perna boazinha, mas ele tá arrastando ainda a perna por de repente um nervo, alguma coisa que ele surgiu uma cirurgia, alguma coisa nesse sentido e que comprometeu, né, a sua mobilidade. Então a mobilidade reduzida é essa. Professor, então uma perna maior do que a outra é o quê? Deficiência física, tá? Agora ele tá arrastando a perninha lá, né? Se ele tá arrastando a perninha, é mobilidade reduzida. Tudo bem até aqui? Tá? Então, por exemplo, eu tenho todos os membros da mão, os dedos da mão, mas eu, por exemplo, vou imaginar que eu não consigo ter o movimento, tá, dos meus dedos. Meus dedos eu não consigo ter o movimento deles. Aí esse movimento dos dedos que estão comprometidos é mobilidade reduzida. Tudo bem? Tá? Tem muita gente fazendo comentário e mandando mensagem pra mim lá no WhatsApp perguntando sobre meus olhos. Gente, sono, né, gente? Porra, eu tô com um sono extremamente comprometido, porque além disso tudo eu tô tentando estar junto com vocês ao vivo para poder fazer interatividade, interagir, essa coisa toda. Então, tá muito tenso, tá? Tá muito difícil, mas a gente vai conseguir, tá? Vamos lá. Tamo junto? Então aqui agora, que eu já coloquei para vocês na tela a questão de número 1, vamos agora para a questão agora de número 2 na nossa tela, tá? Então na questão de número 2 na nossa tela, agora a gente vai fazer o seguinte, vamos lá. Questão de número 2 na telinha agora pra gente. E aí o que diz a questão de número 2? Ele faz o seguinte, vamos lá. O decreto
5296 de 2004, que regulamenta as leis 10.048 e 10.098, dispõe que as instituições financeiras deverão dispensar atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. O atendimento prioritário, por sua vez, conforme os termos utilizados pelo decreto, compreende. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse atendimento prioritário, tá? O que diz esse atendimento prioritário? Então vamos lá, o que ele compreende aqui, turma? Então a letra A está dizendo o seguinte pra gente, vamos lá. Tratamento diferenciado e atendimento imediato, tá? Depois, vem aí a letra B. Apoio especializado e desenho universal, tá? Depois, vem aí, né, letra C. O que ele coloca na letra C pra gente? Ele coloca primazia do cuidado e atendimento igualitário, tá? Depois, ele coloca aí pra gente letra D, atendimento diferenciado e tratamento individual, tá? E depois ele coloca aí letra E, acessibilidade adaptativa e assistência especial. E aí, turma, é o seguinte, a resposta dessa questão encontra, né, o fundamento, e aí a gente tem que estar bem atento, né, na letra A. Na letra A. E a fundamentação, turma, está descrita aqui, ó, no artigo 6, tá? No artigo 6, e lá ele fala, o atendimento prioritário compreende tratamento diferenciado e atendimento imediato, tá? As pessoas portadoras de deficiência, tá bom? É isso que diz o artigo 6º, beleza? Tá? E aí, o que a gente vai colocar aqui? Agora eu quero colocar com vocês isso que eu acho importante, tá? Vamos colocar aqui o que é o tratamento diferenciado, tá? Tratamento diferenciado. Vamos lá, tratamento diferenciado. Tratamento diferenciado. O que diz aqui o tratamento diferenciado? O que ele inclui, tá? Então vamos lá. Primeiro aqui que ele inclui, ele coloca para nós, né, no tratamento diferenciado, assentos de uso preferencial. Assentos de uso preferencial. Assentos de uso preferencial. Assentos de uso preferencial. Aí, depois disso, tá? Nós temos o quê? Depois, vamos lá, quero ver aqui. Ele coloca pra gente aqui, mobiliário de recepção e atendimento obrigatoriamente adaptado à altura, tá? Vamos lá, então, mobiliário e recepção e atendimento obrigatoriamente adaptado. Mobiliário de recepção e atendimento obrigatoriamente. Atendimento obrigatoriamente adaptado. Fechou? Muito bem. Aí depois, mais um aqui que é tratamento diferenciado, né? Serviços de atendimento com pessoas, para pessoas de deficiência auditiva. Serviços de atendimento. Aquele telefone adaptado de atendimento para pessoas com deficiência. Para pessoas com deficiência auditiva. Muito bem. Outro.
pessoal capacitado para prestar atendimento para pessoas com deficiência visual. Pessoal capacitado para atender pessoa com deficiência auditiva, tá? Com deficiência auditiva não, visual. Tô vendo aqui. Visual. Beleza. Eita caramba, tá querendo passar para todo lado aqui. Vamos lá. Depois, ele coloca aqui pra gente, né? Disponibilidade de área de embarque para a pessoa, né? Portadora de deficiência com mobilidade reduzida. Então, área especial. Área especial para embarque e desembarque. E desembarque. E desembarque. De pessoa com deficiência. Ou mobilidade reduzida. Tá bom? Então, esses aqui são os dados que vão estar também. Eu quero que você guarde. Isso vai estar lá no artigo 6º, parágrafo 1º do decreto. Isso a gente tem que ler. No material que está aí na nossa mentoria, eu já coloquei tudo mastigadinho para você, mas esses são os principais. Esses são assim que caem com maior frequência. No nosso material da mentoria, eu já coloquei para vocês, inclusive, esquemas, mapas e tal. Isso aí vai facilitar demais e eu quero que vocês leiam isso. Professor, qual a possibilidade de cair na prova da gente? Total, porque tá no edital. De 0 a 10. De 0 a 10, vou falar para você, acho que uns 6 a 7. O decreto de 6 a 7, tá? Por quê? Porque sempre cai alguma coisa sobre a questão do decreto, porque ele regulamenta as duas outras leis e tem muito a ver com a questão do atendimento a instituições financeiras. A gente vai falar sobre isso já já. Como a Sesgran é uma banca que gosta de colocar situações hipotéticas, a gente não pode deixar de ficar atento a isso. Beleza? Vamos lá? Bom, depois disso, o que é que a gente tem aqui? Então, o tratamento diferenciado a gente tem que estar atento aí, tá? E aí, a gente coloca aqui a questão de número 2, então, letra A. Depois disso, nós temos a questão de número 3. E na questão de número 3, ele fala aqui pra gente o seguinte, vamos lá. Ele coloca, em relação ao decreto, as sinalizações assertivas, né? Então, ele coloca aqui pra gente. Os sítios eletrônicos, né, acessíveis a pessoas portadoras de deficiência, tá? Deficiência. Devem conter símbolos que representem a acessibilidade na internet a serem adotados às respectivas páginas de entrada. Turma, isso aqui está corretinho. Isso aqui vai estar descrito lá no artigo 47. Depois dá uma olhadinha lá comigo, tá? No seu parágrafo 2º. O item está correto. Depois vem letra, quer dizer, item 2, né? Os telecentros comunitários instalados e custeados pelo governo federal, estadual, municipal do Distrito Federal devem possuir instalações plenamente acessíveis e pelo menos um computador com sistema de som instalado para uso preferencial por pessoas portadoras de deficiência visual. Gente, isso aqui também está correto. Isso aqui vai estar lá no artigo 47, no seu parágrafo 3º, tá? E ó, tudo que tiver dentro do decreto com números ou percentuais, eu entendo que é importante pra gente, tá? Então, aqui está correto, beleza? E lembre-se, ele fala aqui que os telecentros comunitários, a gente tem que lembrar, telecentros comunitários, que vão ter pelo menos um computador, tá? Com sistema de som instalado para pessoas com deficiência visual. Fechou? Deixa eu botar aqui que essa emenda tá, já tá dando tilt aqui, bora lá. 3. A acessibilidade nos portais e sítios de interesse público na internet deverá ser observada a obtenção de financiamento
de projetos com utilização de recursos públicos, dentre eles projetos de natureza arquitetônica, urbanística, os tocantes à comunicação, informação e os referentes ao transporte coletivo. Tá? Turma, isso aqui vai estar correto, isso aqui é uma mistura do artigo 48 com, tá, o artigo 2º, o seu inciso 3º. Correto. Ou seja, a resposta correta aqui é 1, 2 e 3 estão corretos. Beleza? Tá? E aí, depois disso, o que a gente tem? Nós temos aqui o seguinte. Questão de número 4. O decreto 5296 de 2004 determina que os órgãos da administração pública direta, indireta e fundacional, as empresas prestadoras de serviços públicos e as instituições financeiras devem dispensar atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Nesse sentido, com base no diploma legal citado, assinale a alternativa correta. Vamos lá. E aí ele coloca aqui pra gente. Ele coloca aqui, letra A. Considera-se deficiente auditiva apenas os indivíduos que tenham perda total ou bilateral de sua audição. Não, turma, perda total, bilateral ou, a gente falou lá na primeira questão, parcial, tá? Ou parcial. Deixa eu apagar até aqui e colocar com a vermelhinha aqui. Total, bilateral e parcial. Então, errado, tá? Depois, ele coloca aqui pra gente. O atendimento prioritário deve ser proporcionado também à pessoa que, mesmo sem se enquadrar nos conceitos de deficiência, esteja permanentemente ou temporariamente com a mobilidade reduzida. É isso. Aqui é a resposta correta, a letra B. Agora vamos ver por que as outras estão erradas. Vamos lá, ele coloca aqui, ó, letra C. O atendimento à pessoa com deficiência deve ser diferenciado e imediato, entendendo-se por imediato e atendimento realizado antes de qualquer outra pessoa, inclusive devendo se interromper o atendimento que estiver em curso. Turma, aí aqui o item vai estar errado, tá? Não, inclusive devendo interromper o atendimento que estiver em curso, não. Aí a gente faz o seguinte, termina o atendimento e depois chama ele. Mas não vai, chegou um portador de necessidade aqui especial, você vai ficar com o PCD, você vai ficar aqui, depois eu termino o seu atendimento. Não. Tá? Não, terminou o atendimento, tá bom? Onde vai estar isso aí, professor? Tá? E depois você vai dar uma olhadinha lá no artigo 6º, no seu parágrafo 2º, tá bom? Tá? Aqui, ó, é o artigo 5º, parágrafo 1º, já tinha falado lá na questão 1, tá? E a letra B aqui, tá? É o artigo 5º, inciso 2º. Que é a resposta correta aqui, né? Vamos lá, letra D. O que tá errado, letra D? Ele fala o seguinte pra gente. O atendimento prioritário inclui o atendimento diferenciado. Não se enquadra nesse último conceito a disponibilização de intérpretes ou pessoas capacitadas em língua brasileira de sinais Libras a pessoas com deficiência auditiva. É justamente o contrário. A gente viu lá que o atendimento, né, atendimento diferenciado tem isso, né? Por que é um atendimento diferenciado? Porque ele inclui esse atendimento. Ele diz aqui que não se enquadra. Então o item aqui tá errado, tá? A gente coloca aqui o artigo 6º, inciso 3º. Beleza, depois, o atendimento prioritário se refere apenas à capacitação de pessoas lotadas nos órgãos públicos, não se incluindo nesse contexto as adaptações necessárias aos mobiliários. Não, se inclui também, o mobiliário vai ser adaptado, isso aqui, turma, vai estar lá no artigo 6º, inciso 2º, beleza? Depois, nós temos a questão de número 5. De acordo com o decreto 5296 de 2004, os sítios eletrônicos, os sites, né, acessíveis a pessoas portadoras de deficiência deverão, tá? O que elas deverão? Eu coloco aqui pra gente, né? Ele coloca aqui, conter um símbolo que represente a acessibilidade, né? Ele coloca aqui, conter um símbolo que represente a acessibilidade na rede mundial de computadores, internet, né? A ser adotado nas respectivas páginas de entradas. Pessoal, nem precisa ir longe, tá? A resposta desse dispositivo aqui, turma, vai estar lá, tá? No artigo, vamos colocar aqui pra gente, artigo 47, tá? No seu parágrafo 2º, beleza? E aí, turma, os sites eletrônicos, né? Os sites eletrônicos acessíveis a pessoas portadoras de deficiência deverão conter símbolo que apresente acessibilidade na rede mundial de computadores e internet a ser adotado com os respectivos nas páginas de entrada. O resto tudo aqui é firula. Ali é 5, letra A, tranquilinho. E aí vamos para frente, vamos pro próximo item. Turma, só lembrando mais uma vez para você que está conosco,
Não esqueça, turma, dá uma moral pro Francelino, segue o Francelino nas redes sociais, tem no Instagram, tem no meu Telegram, tem aí o canal no YouTube, tem aí minha lista de transmissão. E eu quero dizer as coisas para você que não tá me seguindo ainda no Instagram. A partir dessa segunda-feira a gente começa uma série com muitas dicas para o concurso da Caixa Econômica Federal, falando aí de todas as dicas possíveis, de todas as matérias possíveis que a gente pode colocar, tá? E também tá falando também um pouco do concurso para a Nova Cap. Se você conhece alguém que vai fazer esse concurso aqui no Distrito Federal, né, a companhia Nova Capital, você pode participar, é uma empresa pública que é um excelente concurso. Você que já está estudando para a Caixa, não continua na Caixa, mas avisa aí, de repente, tu tem um primo, tem um tio, tem alguém, tá? Mas manda me seguir também. Então, ó, só reforçando que lá nas redes sociais, você também pode me seguir. E lá, quando você estiver me seguindo, você vai fazer o seguinte: vai adicionar meu número na sua lista de contatos. E ao adicionar o meu número na lista de contatos, você vai mandar mensagem para mim com o seu nome e colocando lá Caixa. Tudo bem? Só isso. Caixa, tá? E você vai fazer parte, tá, da minha lista. E aí, turma, lembrando que a gente tem alguns eventos presenciais que eu estou realizando aqui em Brasília que estão vendendo pra caramba e você não pode ficar de fora dessa. Então, se você é de Brasília, estar aqui assistindo algum evento presencial e quer estar presencialmente com o Francelino e com toda a minha equipe aí, a galera que eu confio pra caramba pra estudar e gabaritar, então, ó, se liga. A gente tem aí um grande evento, tá? Que vai ser realizado no dia 4/5, tá bom? 4 de maio, de 8h30 até as 21h, tá, turma? Aqui tá 21h30, mas vai 20h30, mas vai ser 21h30, tá? Lá no auditório do Colégio Sagrado Coração de Jesus, que fica na 615 Sul, tudo bem? Tá? Uma resolução megalão com 12 horas de resolução de questões, tá? Com conhecimentos bancários com o professor Beto Fernandes, tá? Inglês com a maravilhosa professora, tá? Natália Santos, tá? Depois nós temos ainda Rodrigo com Estatuto da Caixa, vai ter CDC, vai ter os decretos, vão ter as resoluções aí do Conselho Monetário Nacional e o meu querido Mafra, que vai estar lá com informática, né? A parte de informática, tá? E dentro dessa parte de informática, ele ainda vai falar bancos da era, ele vai falar de bancos na era digital, tá? E ainda vai falar um pouquinho pra gente, tá? De alguns aspectos ligados à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, se você não comprou, compre já, tá? O link para compra tá aqui na descrição do vídeo, tá? Aqui na descrição do vídeo tem aqui o link aí da mentor, tem um link para você fazer parte da semana, para você adquirir a CrossFit, a aula de bar e a semana do presságio. Semana do presságio, tá? Semana do presságio é aquela semana que antecede a prova, turma. E aí, nessa semana que antecede a prova, o que eu quero falar para você? Uma aula presencial também, lá no Colégio Sagrado Coração de Jesus, tá? É uma semana inteira, então vai de segunda a sexta, e aí nessa segunda a sexta, alguns dias nós vamos ter horários duplos, onde 2 professores vão entrar à noite, tá? Às vezes só um, isso vai depender da matéria, mas você vai ter estatística aqui, né? Com o meu querido professor Marcelo Freire, tá? Perdão, Marcelo Leite, tá? Depois vamos ter aqui o meu querido Átila com língua portuguesa, tá? Ainda vou ter aqui o professor Rafael Barbosa, tá? Com Rafael Barbosa com atendimento bancário, cara, é fera. Atendimento bancário é fera, é o melhor de atendimento bancário, tá? Renato Mafra com a parte aqui de informática, essa parte aí da LGBT e também ligados a bancos da era digital. Eu vou fazer um resumo lá de CDC, Estatuto da Caixa e as outras leis. A Natália com inglês, o professor Beto com conhecimentos bancários. Compre já, gente. Ó, na semana, quando chegar na semana, não tem mais ingresso para nada. Eu tenho lá apenas 200 lugares disponíveis, tá? E aí, quando a gente menos percebe, ó, acabou tudo. Então, se você não comprou, compre já. Não deixe para depois para você adquirir. E não pode esquecer que a gente tem aula de bar no dia 6/3, lá no Bar Brasólia, bar e cozinha. Professor, aula no bar? Isso, aula no bar, tá? Bar Brasólia, tá? E lá no Bar Brasólia a gente vai ter aula comigo, com o professor Renato Mafra, com o professor Rafael Barbosa, né? E também o professor Beto Fernandes. Então vai ter atendimento bancário, conhecimentos bancários, vai ter também informática e vai ter eu lá, obviamente, para a gente poder resolver todas essas questões. Aí é o seguinte, você comprou o ingresso, na porta do bar você troca seu ingresso por um caderno de questões e nós vamos resolver
todas essas questões dentro do bar, tudo bem? Dentro do bar. E lá no bar a gente vai mandar bala, vamos resolver tudo e eu tô esperando todos vocês. Então não esqueça, não deixe para depois, faça parte dessa galera aí que vai estar atenta e vai valer muito a pena você estar nesse evento aí conosco, tá? Então, turma, essa aula de bar é R$30, começa às 19h30 e termina às 22h40, beleza? E vai ser no dia 6 de maio, anota aí. Então, estou esperando todos vocês. E ainda, se alguém tiver interesse, a mentoria Express da Caixa Econômica Federal está disponível, tá? E você pode ter seu planejamento de estudos devidamente adequado à realidade do que você precisa de estudos, tá? Feito por mim e sendo coordenado por mim. Então, se você quiser fazer parte, depois pergunta falando sobre a mentoria. Fechou? É aí, galera, fiz meu jabazinho e agora eu vou para a aula. E o jabá foi curto dessa vez. Vamos lá. Vamos para a próxima questão, então? Questão, então, agora de número 6. E para ir para a próxima questão que a gente tem aqui de número 6, eu vou chamar todos vocês a atenção especial nessa questão. Então, a questão de número 6 fala o seguinte: de acordo com, no que concerne ao conceito, né, no que concerne ao conceito da pessoa com mobilidade reduzida, previsto no decreto 5296 de 2004, considere, letra A, item 1, né, a dificuldade de movimentar-se, desde que preenchidos os requisitos legais, pode ser decorrente de qualquer motivo, tá? E aí, turma, esse item está correto. É isso mesmo, tá? Como eu disse para você, tá? A questão da mobilidade reduzida, tá? Ela tá ligada, tá bom? Ela tá ligada à dificuldade de movimentar-se, tudo bem? 2. A pessoa com mobilidade reduzida enquadra-se no conceito de pessoa portadora de deficiência. Gente, uma galera errou esse item, mas esse item está falso. Por que, turma? Tá? Ela está errada porque, presta atenção, nós temos dois conceitos lá para pessoa com deficiência, tá? Nós temos a pessoa com deficiência e nós temos a pessoa com mobilidade reduzida. Mobilidade reduzida. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado porque na prova muita gente erra isso aqui, tá? Então a lei ela aplica-se para a pessoa, né, portadora de deficiência ou, né, ou aí pessoa com mobilidade reduzida. O decreto fala pessoa portadora de deficiência. A gente já sabe que esse termo ficou em desuso, que a expressão correta é pessoa com deficiência. Então, se você se deparar com a lei falando sobre pessoa portadora de deficiência, o decreto é que ele não está atualizado, mas o certo é pessoa com deficiência. Fechado? Tranquilo até aqui? Então, aqui o item ficou errado, porque ele falou que pessoa com mobilidade reduzida enquadra-se, tá? Como pessoa portadora de deficiência. Nada a ver, tá? Não enquadra-se dessa maneira, tá? Enquadra-se como pessoa com mobilidade reduzida. Beleza? Depois, vamos lá. Nós temos a 3. A dificuldade de movimentar-se gera redução efetiva de mobilidade, flexibilidade, coordenação motora e percepção. Então aqui o item está correto, é isso mesmo. E aí vamos ao 4. O 4 ele fala, a pessoa com mobilidade reduzida tem dificuldade de movimentar-se permanentemente, pois a dificuldade de movimentar-se temporariamente não integra ao conceito de pessoa com mobilidade reduzida. Errado, tá? Dentro do conceito de pessoa com mobilidade reduzida, a gente também tem a pessoa, tá, que tem aí a mobilidade reduzida temporariamente. Então o item aqui só está correto, tá, na letra E, porque ele fala 1 e 3. Fechou? Vamos agora para a próxima questão, questão de número 7, tá? E a questão de número 7 fala o seguinte pra gente, vamos lá. Ele coloca aí, de acordo com o decreto 5296 de 2004, para a indústria que produza componentes e equipamentos relacionados à tecnologia da informação acessível para pessoas portadoras de deficiência, será estimulada a criação de linhas de crédito, será concedida isenção total de impostos, será concedido financiamento em até 1 milhão pelo BNDES, né? Será concedida isenção parcial de impostos, será incentivada a ampliação da produção. E aí, turma, nesse caso aqui, você nem precisa ter medo, tá, turma? Nem precisa ter medo. Aqui, a resposta desse dispositivo vai estar presente lá no artigo 62,
no seu parágrafo único. E a resposta correta é letra A. Tudo bem? Estimulada a criação de linhas de crédito. Tudo bem? Então, é essa, tá? Que vai ser aí, tá? O intuito para a indústria. Fechou? Tranquilos até aqui? Depois disso, nós vamos para a questão agora de número 8. E na questão de número 8, ele coloca aí pra gente o seguinte, vamos lá. Ele coloca aqui pra gente que, em relação à acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, edificações de uso público e privado, o decreto 5.296 de 2004 estabelece que, vamos lá, ele coloca letra A, tá? Ele coloca, os edifícios privados devem ter elevador especial para uso exclusivamente de pessoas com deficiência. Não, turma, não é exclusivamente pessoas com deficiência, mas pessoas também com mobilidade reduzida, tá? Então aqui não é o item a ser marcado, tá? E também vai dar preferência, né? Vai ter um elevador privativo aí para pessoas idosas, né? Vai ter aí, então nesse caso aqui tá errado por esse motivo, tá? Vamos lá, na letra B. E aí, turma, se quiser depois dar uma olhada lá no artigo 27, no seu parágrafo 1º. Depois, letra B. As casas de espetáculos, teatros, cinemas, auditórios, ginásios de esporte, entre outros recintos, deverão reservar pelo menos 2%, pessoal, 2% da lotação do estabelecimento para pessoas com cadeira de roda em área concentrada de boa visibilidade. Então aqui é 2%. Se depois tiver uma duvidazinha, dá uma olhada lá no artigo 23. Isso aqui é cara de prova, tá, gente? Bem cara de prova. Inciso 1º, a linha A. A linha A. Fechou? A linha A. Depois disso tem letra C. Coxias e camarins. Áreas de acesso aos artistas não têm obrigação de ter seu acesso facilitado ou garantido a pessoas que se enquadram nesse grupo. O item está errado, ele tem obrigação, tá? Ele tem obrigação. Depois, se inclusive quiser dar uma olhadinha lá no artigo 23, no seu parágrafo 5º, fechou? Para você ficar atento, tá? Não erre. Tá? Então, ele aí colocou que não tem obrigação, mas na verdade tem obrigação, beleza? Depois, letra D, instituições deverão manter seu quadro mínimo de 2 funcionários encarregados para prestar atendimento prioritário. Não, turma, as instituições financeiras devem manter, né, o atendimento prioritário, o atendimento especializado, mas não vai ter nenhum momento falando isso aqui no texto da lei, tá? Que deve manter no seu quadro mínimo de funcionários encarregados para prestar atendimento prioritário. Aí o item está errado por isso. Letra E, é a única que sobrou, né? Então esse é o item que está correto. E por que está correto? Que diz o artigo, né, 17 que as vias públicas terão instalações de semáforos para pedestres com mecanismos que sirvam de guia ou orientação para a travessia de pessoas portadoras de deficiência visual nos locais onde a intensidade de fluxo de veículo de pessoas ou a periculosidade ou via assim exigirem. Então, toma a resposta correta da questão 8. É letra da E. Você dá uma olhadinha lá no artigo 17. E aí nós vamos para a questão, tá, de número 9. Deixa eu ter a questão número 9 aqui. Ou não, não coloquei a questão de número 9. Não coloquei a questão de número 9. Né? Mas, ó, o que eu quero que vocês fiquem atentos. Essa é uma primeira parte, turma, e essa aqui são todas as questões que já foram objeto de prova de concurso. Então, se você se deu bem aqui, provavelmente você vai se dar bem também na sua prova. Agora, eu vou ter uma outra aula, e nessa nova aula a gente vai fazer algumas perguntas específicas sobre outros temas e outros pontos que nós não abordamos, mas que são de fundamental importância para todos vocês, beleza? Agora eu queria saber de vocês o seguinte, vocês estão curtindo as aulas? Pô, se vocês estão curtindo, gente, publica aí, compartilha pro geral, porque tem aula ainda que não atingiu nem visualização, não é possível um negócio desse. Eu quero aí a ajuda de vocês, tá? Visualizem, assistam essas aulas, porque essas aulas, elas ficarão por pouco tempo, e eu tenho certeza que vocês vão aí se amarrar no conteúdo que a gente está colocando para vocês. Portanto, não deixe, tá, de assistir as aulas e compartilhar conosco, tá, tudo aquilo que a gente está compartilhando com vocês, beleza? Ó, aula de hoje concluída. Amanhã a gente vai ter aula de número 8, tratando do mesmo tema, para a gente poder abraçar de forma ainda mais intensa o conteúdo que nós temos e matar de vez aquilo que pode ser a sua dúvida. Beleza? Um forte abraço a todos vocês.
Mais uma vez, uma boa Páscoa, que o Cristo ressuscitado esteja presente com vocês nessa preparação para o concurso público e que o coração dele esteja aí em sintonia com o seu coração para estar em fogo, tá? Para poder a gente fazer a nossa grande transformação de vida. Valeu? Um beijo no coração de todos vocês, valeu, fui, fique com Deus.